um estudo de um britânico que ele fala que o medo de falar em público supera o medo da morte. E eu fiquei, será? Será? Oi, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aimee e hoje eu quero te ajudar a se comunicar melhor. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque recentemente eu fiz um curso de 4 dias de como falar em público. Eu sempre tive muito receio de conversar com pessoas estranhas, principalmente quando eu sentia que eu estava sendo observada por essas pessoas. Me incomodava muito, sabe? Quando eu estava, por exemplo, prestes a fazer uma entrevista de trabalho, ou se eu precisasse apresentar um trabalho na faculdade, ou coisa do tipo, e isso me causava muito desconforto. Então eu decidi fazer esse curso justamente para trabalhar isso. No primeiro dia de aula, a professora perguntou quais eram as nossas motivações. E aí eu expliquei para ela o que eu falei para vocês, e eu disse também que eu tinha uma sensação de que eu estava prestes a descer numa montanha-russa. Sabe aquela sensação de que você tá na fila e a sua vez tá chegando, e aí quando você olha pra montanha-russa, te dá um frio na barriga, sua barriga gela, aí você senta no carrinho, a moça coloca aquele, como é que chama aquele negócio? Aquela proteção, né, pra te segurar enquanto você desce a montanha-russa, e a montanha-russa começava a subir. E naquele trote de sabe? Quando começa a subir nos trilhos, aquilo começa a me dar uma ansiedade, uma sensação estranha, que é a mesma sensação de quando tá chegando a sua vez na hora de falar. E aí você começa a descer. E aí é o momento que você tá gritando ali. E é o momento que o meu corpo tá me dando sinais de que tem alguma coisa acontecendo, de que minha adrenalina tá lá no alto, no topo, sabe? Enfim, quando a gente desce a montanha-russa e a gente percebe que a gente sente medo, mas é assim mesmo, e com aquela adrenalina, aquela sensação gostosa que a gente tem de sair do brinquedo, de falar para as pessoas, olha, é bom, pode ir que você vai gostar. Então, era a mesma sensação que eu tinha, porque eu tinha muito medo de falar, mas ao mesmo tempo, quando eu falava, eu me soltava. Além disso, eu também tinha problema com vício de linguagem, na verdade ainda tenho, né? Ainda preciso trabalhar isso em mim. Eu tenho muita dificuldade, principalmente agora, né, que eu tenho gravado vídeo, de trabalhar melhor as minhas mãos. Eu sempre gesticulei muito, sempre fui uma pessoa que gosta de gesticular, mas enfim, isso também era algo que eu gostaria de melhorar, porque realmente em excesso isso pode incomodar as pessoas que estiverem assistindo, pode me incomodar também no momento em que eu tô editando. Então, para não incomodar ninguém, eu prefiro trabalhar isso em mim, né, e observar. E assim, nesse período de 4 dias, que foi o período, né, que eu fiz o curso, eu consegui trabalhar também em mim questões que eu sabia que existiam, mas ainda não tinha prestado atenção. A primeira delas é o conhecimento, porque assim, para você falar em público, ou para você se comunicar bem, ou para você puxar um assunto com alguém, ou enfim, ter mais habilidade de comunicação, é muito importante que você tenha conhecimento. E tem um estudo que ela comentou que eu achei super legal, que se chama Efeito Dunning-Kruger. E ele foi feito por 2 psicólogos, com um sobrenome, né? Dunning e Kruger, essas 2 pessoas. Eles falam que as pessoas que acreditam que sabem de tudo, elas normalmente acham que não precisam melhorar a comunicação, não precisam melhorar as habilidades delas. Enquanto que aqueles que acreditam que não conhecem o suficiente sobre determinado assunto, elas conseguem se libertar desse efeito de eu sei, eu tenho conhecimento suficiente, logo eu não preciso da sua opinião, eu não preciso melhorar. Então é muito importante a gente ter esse olhar também, de que a gente não é completo, que dá pra você trabalhar isso. A segunda coisa é a naturalidade. E a dica que as professoras deram é: se coloque em situações onde você tenha que falar. Porque quanto mais pratica, melhor você fica. E quando você se sentir também confortável pra dar espaço para que as outras pessoas falem e dêem a opinião delas, sabe? Que assim você vai treinando o seu cérebro e treinando o seu corpo também, para que você consiga ter essas habilidades de forma mais natural. A ideia aqui é sair da zona de conforto, não tem jeito. No segundo dia, a professora pediu pra gente poder fazer uma apresentação de 10 minutos no máximo sobre qualquer assunto. Qualquer assunto que você tivesse um certo tipo de conhecimento ou curiosidade ou interesse. A ideia do trabalho era a professora avaliar se esses alunos eles tinham alguma dificuldade, por exemplo, com vício de linguagem, com, por exemplo, ficar andando pra frente e pra trás, quando à medida em que se comunica e fica nervoso, gesticular muito as mãos. Então era uma atividade avaliativa. Essa atividade foi no segundo dia de aula, não tava me sentindo muito confortável. E aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou falar sobre um livro que eu li, que é um livro chamado Jantar Secreto. E aí eu fiquei pensando em como que eu faria isso. Eu vou deixar aqui um trecho da minha apresentação, e aí depois vocês me contem aqui, me deem uma nota de 0 a 10, se eu mandei bem ou não. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Aimee, e eu queria pedir para vocês, em primeira mão, que vocês fechassem os olhos de vocês por alguns segundos. Confiem em mim, não vai acontecer nada. E aí, pedindo para vocês fecharem os olhos de vocês, eu vou pedir que vocês imaginem que vocês estão num restaurante. Esse restaurante,
pode ser o restaurante preferido ou pode ser o restaurante do sonho de vocês. Nesse restaurante, vocês estão sentados numa mesa extensa, grande, com pratos bonitos, e vocês estão com os familiares de vocês, as pessoas que vocês amam, enfim. Tem uma música de fundo tocando, bem gostosa, e aí pode ser da preferência de vocês. E aí o garçom chega. O garçom chega e coloca uma carne, um pedaço de carne ou, enfim, qualquer tipo de alimento com carne que vocês gostem, se vocês comem carne, né, claro. E aí esse garçom coloca essa carne no prato e aí vocês sentem o cheiro dela. Aquele cheiro gostoso, aquele cheiro que lembra, inclusive, alguém muito querido que fez essa mistura, né, para vocês, essa carne. E aí vocês saboreiam com calma, muita calma. Vocês colocam o primeiro pedaço na boca. Com fome já. E aí vocês ficam ali, conversando, comendo, sentindo aquela sensação gostosa. Por um tempo, o garçom chega de novo e mostra a conta para vocês. Vocês olham para a conta e aí ele fala para vocês o seguinte: você acabou de comer carne humana. Estava gostoso? E aí agora vocês podem abrir os olhos. Meu Deus do céu. E eu pedi pro Caio colocar o slide. Eu decidi falar sobre esse livro, que se chama Jantar Secreto. Ele é um livro do Rafael Montes. Pode passar, por favor, Caio. Esse foi o início da minha apresentação e eu fiquei muito feliz porque eu estava muito nervosa. Embora eu estivesse sentindo a minha voz tremendo, as minhas mãos trêmulas, o meu corpo às vezes balançando, a professora falou que não, que eu passei naturalidade e isso me deixou muito feliz. Porque a ideia de você falar em público é você realmente passar naturalidade. Que às vezes você pode estar nervosa, mas com a naturalidade, com a prática, com essa segurança que você tem em você mesma, você vai conseguir passar essa sensação. Isso é muito legal, sabe? Eu consegui fazer isso. E são parênteses que nessa apresentação eu pedi para as pessoas fecharem os olhos. E aí tinha um senhor que ele não fechou os olhos. E aí eu falei, confia em mim, fecha os olhos. Porque a minha estratégia foi, eu quero que eles fiquem de olhos fechados para que eu consiga ter tempo para me recuperar, sabe? Do meu nervosismo. E aí depois a professora foi apontando, né, os nossos erros, digamos assim, e avaliando, né? Olha, isso aqui você pode melhorar em tal aspecto. Então isso foi muito bacana também. Por último, uma coisa que me chamou muita atenção também foi que a gente teve aula com uma fonoaudióloga, que ela deu algumas atividades de respiração, de técnicas vocais. Depois eu posso deixar algumas opções aqui para vocês na descrição do vídeo, para vocês fazerem antes de vocês se apresentarem ou antes de vocês conversarem com alguém. Ela não falou somente das técnicas de como falar em público, mas ela falou que o medo de falar em público está muito relacionado à sua autoestima. Medo das pessoas te julgarem, medo das pessoas avaliarem você e te criticarem pela sua forma de falar. Existem várias formas de você identificar o porquê você tem esse medo e é importante que você, caso identifique, procure ajuda. Um exercício que eu achei muito legal foi um exercício para trabalhar nossas cordas vocais e essa região aqui que passa despercebido, né? Tem um exercício também muito legal que é você colocar a mão aqui, né, nessa região aqui do rosto e fazer... Mas quando você faz esse movimento de inspirar e expirar pela barriga, fica muito mais fácil para você poder controlar a sua respiração na hora da fala. Enfim, entre outros exercícios muito legais que ela passou pra gente, perceber a importância de um fonoaudiólogo, a importância de um profissional na área da comunicação para te orientar, para te ajudar, para que você se sinta mais confiante e mais seguro no momento de falar em público, mas também tendo saúde vocal, que isso também é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição algumas indicações de palestras que as professoras passaram para você assistir se você quiser desenvolver mais a sua comunicação e a sua autoconfiança. E 2 livros também, que no caso seria Brevidade Inteligente, O Poder de Dizer Muito com Poucas Palavras e o Comunicação Não Violenta, que também é um livro bem legal para a gente poder começar a trabalhar essa nossa comunicação. Porque conversar com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, também é uma forma de autocuidado. É isso, um beijo e até o próximo encontro. Tchau!